Olá para você que nos acompanha no portal Real Time 1 e na nossa TV Web. A entrevistada de hoje é formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, com especialização em Direito Processual Civil. Foi uma das mais novas juízas do Tribunal de Justiça de Roraima, de onde saiu para ingressar na Defensoria Pública aqui do nosso estado do Amazonas. No início da atual gestão, foi secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, oportunidade em que trouxe para o Estado a primeira Casa Verde e Amarela de acolhimento e proteção a mulheres vítimas de violência e a Operação Acolhida, focada no recebimento de refugiados migrantes venezuelanos aqui na nossa cidade. Também na Secretaria teve participação decisiva no processo de reintegração de posse da invasão Monte Oreb, onde atuou ao lado do vice-governador e também defensor público amigo dela, Carlos Alberto Almeida. O Real Time 1 recebe a defensora Carol Braz e eu já lhe pergunto de chofre, vai entrar no PDT? Será candidato ao governo? Vamos, esse casamento vai ser oficializado no dia 21 de janeiro na Convenção Nacional do partido, onde vão ser lançadas as candidaturas. A candidatura presidencial do Ciro Gomes e lá estaremos para também fazer o lançamento dessa pré-candidatura ao governo do estado do Amazonas. A senhora foi especialmente convidada pelo presidente do PDT, Carlos Lupe, para ingressar e assumir essa bandeira de candidato ao governo do estado, junto também do ex-deputado Luiz Castro. A senhora tem informações se ele vai também ingressar no PDT para fazer essa dobradinha? Sim, a gente vai fazer essa dobradinha. Eu tenho muito respeito, muita admiração pelo Luiz Castro, um homem que sempre se mostrou muito íntegro, muito sério na política, sempre foi ali base de oposição e que tem um conhecimento do Estado muito grande. Foi prefeito de Envira por 2 vezes e traz aí vamos unir forças dentro do PDT. E Gerson, até fico muito feliz de estar num partido porque eu não venho de política, eu venho da área jurídica. Tive uma experiência política na Secretaria de Justiça quando comecei a perceber que a política pode sim ser usada para fazer coisas certas, coisas honestas. E a partir daí a gente começou a trabalhar por toda a cidade e sempre pensei, política você não pode ferir os seus princípios. Então eu tenho a minha carreira pública, eu sou defensora pública e não aceitaria ingressar num partido ou numa legenda que ferisse os meus princípios. Por isso fico muito feliz de ter recebido o convite do PDT, porque é um partido que defende a educação. A gente sabe que a base do PDT é um partido que trabalha a questão da educação. E como eu não vim... Desde Leonel Brizola, né, com mais de 6.000 escolas. Então a gente vê o peso da educação. Agora, entrando em termos práticos, a senhora participou da gestão do governador Wilson Lima por 17 meses. Eu listei algumas das suas realizações na secretaria. Que avaliação a senhora tem, o que mais a senhora produziu nesse período e que avaliação a senhora tem do governo Wilson Lima? Sim, a gente apostou muito num governo fora da política tradicional. Recebi o convite para ser secretária de Justiça e decidi sair da Defensoria para... Coisas bem distintas, né? Coisas distintas, para ter essa experiência no Executivo e foi essa experiência que me trouxe essa visão do quanto pode ser feito. Então ali já articulei com o governo federal a Casa da Mulher Brasileira, a Operação Acolhida. Durante aquela primeira onda da pandemia fizemos tendas nas caixas econômicas para ajudar as pessoas que precisavam de documento para poder receber o auxílio emergencial. Montamos tendas em frente aos hospitais. Fizemos mais de 52.000 atendimentos num projeto chamado PAC em Movimento, que levava ações de documentação. Chegamos a 22 municípios nesse período e atingimos aí pessoas que estavam invisíveis na sociedade porque não tinham direito a um documento. Como que a senhora vai se cercar de pessoas que possam, por exemplo, mexer na nossa economia? Nós vivemos uma economia que vai fazer assim, que tem como base, tem como bengala há 55 anos a nossa querida Zona Franca. Sim. Ótimo que ela existe, mas já chegou o momento da gente dar um passo. Que ideias a senhora traz para o debate público sobre a economia do nosso estado? A gente percebe o quanto precisamos avançar.
Vivemos nacionalmente um período de recessão técnica e o Amazonas por muito tempo está baseado no regime da Zona Franca, que nós precisamos realmente fortalecer, mas precisamos também ter outras formas de fortalecer a nossa economia. E a gente percebe, nós vivemos no maior estado territorial do nosso país. Quando se fala em Brasil no exterior, as pessoas olham para o Brasil, a primeira coisa que eles dizem, a Amazônia. Eles não Já se foi referem... o Rio de Janeiro, né? Sim. Hoje em dia... Brasil significa Amazônia, Rio de Janeiro, Carnaval. Por que que essa Amazônia, que é tão vista do lado de fora, não tem essa mesma visibilidade do lado de dentro? E o que nós queremos é colocar o Amazonas no mapa do Brasil com a importância que o Amazonas tem. Uma questão que eu tenho certeza que a senhora acompanhou de perto nesse trabalho, qual eu citei no briefing da nossa entrevista aqui, que é a questão das invasões de terra em Manaus, que a Monte Oreb, a presença muito forte do crime organizado, né? A senhora atuou lá dentro. Eu lhe pergunto, quais ideias, quais propostas a senhora quer colocar para o debate público na eleição relacionada à segurança pública? Eu acredito muito na transversalidade, né? Nas políticas públicas serem desenvolvidas. A segurança ela não é trabalhada sozinha. A gente vai trabalhar a educação, vai trabalhar a cultura, vai trabalhar a pauta para a juventude. Por que que os nossos jovens estão hoje sendo cooptados pelo tráfico? Falta de oportunidades. E quando eu conversei com você, eu disse assim, eu tive a oportunidade de estudar. Então, quando a gente focar nessa educação, esse jovem vai se sentir motivado, ele vai ter perspectiva de futuro a partir do trabalho que pode ser desenvolvido dentro da educação. Deixa eu lhe fazer uma provocação, e é uma provocação mesmo. A senhora, no briefing da entrevista, eu fui ver o seu currículo, vi sua idade. Você tem uma pessoa muito jovem para a disputa política que se avizinha, e é mulher. Nós nunca tivemos uma candidata mulher disputando por um partido como o PDT, que é um dos grandes partidos brasileiros. Como é que a senhora está se preparando para enfrentar certamente uma carga misógina, machista, até mesmo grosseira? Lembro que a senhora foi estimulada a sair candidata a prefeito na eleição passada, mas acabou, a mim me parece, sendo traída e acabou não sendo candidata. Como é que a senhora passou daquele processo e como está se preparando para esse tipo de provocação que eu estou fazendo aqui, que certamente será num nível gigantesco? Com certeza, Gerson. Desde 2010, quando eu fui juíza em Roraima, eu assumi o juizado da violência doméstica. E a partir daí comecei a estudar todas as formas de violência contra a mulher. A violência contra a mulher não é só aquela violência doméstica, existe a violência institucional, bater, né? Não é só o bater, existe a violência institucional, o machismo estrutural e também a violência política. Ano passado, temos agora garantido como lei, a violência política está criminalizada para que partidos não deixem de repassar os recursos para as candidatas, para que essas mulheres não sejam descriminalizadas. Sei que enfrentarei inúmeras barreiras, eu venho forjada para essa guerra, né? Eu já sou trabalhada para enfrentar guerras. A senhora ainda mantém relações ainda com o vice-governador, Carlos Almeida? O vice-governador é defensor público também. Amigo, né? Entraram juntos no Sim, nós entramos juntos na defensoria, mas essa vida corrida da política acaba que... Eu perdi um pouco de contato com ele, mas entramos juntos na defensoria e depois que ele saiu do governo, eu saí do governo, então eu foquei tanto nos meus projetos da defensoria, né? Fizemos um projeto para as defensoras populares que alcançamos aí de outubro a dezembro 1.500 mulheres aqui no estado do Amazonas com um curso que levou direitos, conheça os seus direitos, né? Então essas mulheres estão hoje levando os direitos para dentro das comunidades. A gente continuou o desenvolvimento de um projeto que eu iniciei em 2018 e que ganhou agora, em 2021, o prêmio Inovare.
o projeto dos órfãos do feminicídio. Então acaba que depois que eu saí do governo, eu disse, eu quero focar na minha atividade da defensoria, focar nesse projeto das defensoras populares, e tivemos aí essa vitória de uma prática que iniciamos lá atrás, né, e que agora recebemos aí a chancela de um prêmio nacional, do prêmio Inovare, e estamos querendo ampliar para que os outros estados também acolham e cuidem desses órfãos do feminicídio, mostrando aí a nossa preocupação com as famílias, com as crianças, e mostrando que estamos desenvolvendo projetos com reconhecimento nacional. E são esses projetos que queremos desenvolver também no Amazonas. Queremos, como eu te disse, colocar o Amazonas como prioridade para o nosso Brasil. Então, transformar o Amazonas realmente num estado forte, num estado que nos traz orgulho. Sou amazonense, nasci em Manaus, que tem gente que às vezes pensa que eu sou de fora. Não, sou amazonense, nascida no bairro da Raiz, família da minha mãe toda daqui, vim de uma família de professores por parte da minha avó, que construiu na casa dela uma escolinha. Então, é essa família que acredita na educação como poder de transformação das pessoas. Como o Amazonas vai se transformar? Por meio do povo do Amazonas. O povo do Amazonas tendo as oportunidades que hoje não estão alcançando. Realiza, né? Realizar. Como defensora pública, eu vivo, Gerson, cobrando o Estado que ele cumpra as leis. Então chega uma hora que a gente tem que mostrar, eu defendo as pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Eu defendo hoje mulheres que foram vítimas de violência doméstica. A gente tem aí na defensoria a defesa de várias pautas coletivas, de pessoas que não estão tendo acesso a serviços públicos. Então chega uma hora que a gente, de tanto andar nas comunidades, de tanto alertar as pessoas para os seus direitos, essas pessoas começaram a dizer, puxa vida, doutora, então nos ajude, nós precisamos de uma representante, nós precisamos de alguém que represente os anseios dessa sociedade amazonense. Tomara então, que seja uma caminhada boa para a senhora. E chegou a hora, Gerson, desculpe, de tirar essas leis do papel, né? Executar, e colocar essas leis na prática. Doutora Carol Braz, muito obrigado mesmo. Dessa vez vai, não é isso? Agora vai, com certeza. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês. E você que nos acompanha pelo portal Real Time 1, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Considere assinar o nosso canal, Portal Real Time 1, seguir-nos nas nossas redes sociais e também, se gostar, compartilhar, curtir, deixar seu recado no chat, porque isso é muito importante para nós. E até uma próxima oportunidade.